Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo. É incrível, fantástica, Sol Verde. Portanto, através do promo code X no registro, vocês têm acesso a 25 free spins, um bónus de 100% até 100 euros e uma aposta de joga 10, ganha 30. Isto tudo disponível em solverde.pt através do código de registro de X, já sabem. Obviamente, o site é para maiores de 18 anos e tanto eu como a Solverde recomendamos um gambling responsável. Portanto, sempre que forem jogar ou apostar, por favor, façam-no com moderação. Apostem apenas para fins de entretenimento, está bem? Nunca para ganhar dinheiro com isso. Portanto, o link está em baixo nos comentários. Força nisso. Portanto, amigos, hoje vamos estar aqui a falar sobre uma situação que aconteceu já há algum tempo. Aliás, tem vindo a acontecer. Tem sido umas entrevistas que têm sido feitas a CEOs de companhias de redes sociais, neste caso, pelo Congresso americano. Já não é a primeira vez que isto acontece, aliás, isto já aconteceu no passado, inclusivamente, ao Mark Zuckerberg. Algumas audiências destas para tentar apurar alguns factos sobre divulgação de dados e afins. Desta vez tem a ver com o facto das companhias por trás das redes sociais não protegerem o suficiente as crianças que as utilizam e de facto terem informação até perturbadora a ser disponibilizada a crianças, ok? Por isso foram chamados vários CEOs de várias empresas de redes sociais, entre eles o CEO do TikTok, do Snap, do X, neste caso o Twitter, do Discord e do Instagram, Facebook e etc. Neste caso o Mark Zuckerberg. Acontece que o Mr. Zuckerberg, neste caso o Mark Zuckerberg, disse imediatamente que sim, que iria ao Congresso falar sobre estas coisas. Os CEOs do TikTok, do Snap e do Discord rejeitaram inicialmente a oferta, mas depois foram forçados, basicamente, a ir debaixo de juramento, neste caso, testemunhar nestas audições que aconteceram no Senado americano. O que é que sucede? Sucede que essas audições geraram alguns momentos caricatos em que estes CEOs das empresas estiveram debaixo de fogo durante algum tempo, ok? Portanto, aqui vou-vos passar um excerto do Mark Zuckerberg com uma situação caricata com um senador em especial que o estava a interrogar sobre o que é que ele tinha feito para compensar as vítimas, que porventura estavam famílias atrás dele, na realidade, as vítimas de abuso nas redes sociais e etc. O que é que a empresa dele tinha feito para compensar estas pessoas. Portanto, aqui vou-vos passar o certo e já falamos sobre isto. Portanto, deem-me só um segundo. Ok, vamos lá. Before us. I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. You have a product. This is why we're building all. Who these did you different fire? tools. Senator, I don't think that's. Who did you fire? I'm not going to answer that. That's Because you didn't fire anybody, right? You didn't take any significant I don't action. think it's appropriate to talk about like It's not individual appropriate. HR decisions. Do you know who's public sitting like that. behind you? You've got families from across the nation whose children are either severely harmed or gone, and you don't think it's appropriate to talk about steps that you took? The fact that you didn't fire a single happy person? to- Let me happy ask to you talk this. about Let me the ask you steps this. that we took. Have you If you'd let me compensated speak. any of the victims? Sorry, Have you compensated any of the victims? These girls, have you compensated them? I don't believe so. Why not? Don't you think they deserve some compensation for what your platform has done? Help with Senator- counseling services, help with... Isto basicamente são mais, sei lá, não sei quantos minutos disto. Ou seja, é o senador constantemente a interrogar e interromper o Mark Zuckerberg, a não o deixar falar sequer. E eu digo-vos uma coisa, custa-me a simpatizar com o Mark Zuckerberg, porque eu não acho que o Mark Zuckerberg seja um santo. Claramente não é, principalmente na questão das políticas de partilha de dados não é um santo, mas nesta situação em particular, primeiro há muito mais do que se lhe diga sobre isto. Claramente, há de haver até certa extensão uma responsabilidade das redes sociais nestas situações em que acontece bullying que leva as pessoas efetivamente a cometerem suicídio. Há de haver alguma responsabilidade, as redes sociais têm a responsabilidade de retirar esse conteúdo. E eu até sinto que, no caso da nudez específica que eles abordam aqui neste certo, o Senado
interrogou o Mark Zuckerberg se ele despediu as pessoas que estavam responsáveis por moderar a nudez na plataforma, e ele disse, obviamente, que não tinha, ou não respondeu à pergunta, disse que não tinha despedido ninguém, ou nem sequer respondeu a essa questão, e como tal, para mim baralha-me um bocado, porque neste caso eu até sinto que a Meta até faz esforços para retirar a nudez das redes sociais. À partida, por exemplo, a rede social X não o faz. O Twitter sempre teve nudez e continua a ter nudez. Aliás, vimos ainda ontem uma situação com o Drake e outra com a Taylor Swift há umas semanas atrás, que simplesmente o Twitter foi um caos para resolver. Okay? Foi muito difícil a equipa do Twitter conseguir resolver aquilo. No caso da Meta, eles até têm mecanismos e têm bots e montes de verificações para conseguir contornar isto. Há imensa malta que publica conteúdo assim um bocado explícito nas redes sociais, e principalmente no Instagram, e as publicações são-lhes mandadas abaixo em horas. Portanto, eles até têm pessoas que fazem este trabalho e que fazem estas verificações. Portanto, eu até nem sinto que, no caso da Meta, eles sejam tão responsáveis como outras empresas que estiveram presentes aqui. No caso do Twitter, eles desculparam-se a dizer que a plataforma deles não era para crianças, e portanto o facto do Mark Zuckerberg não dizer isto faz com que ele esteja debaixo de fogo. Portanto, daquilo que eu percebo, o governo dos Estados Unidos, que é ironicamente perguntou ao Mark Zuckerberg, ou disse-lhe que ele tinha sangue nas mãos, o governo dos Estados Unidos, atenção, é engraçado, é um paralelismo esquisito, mas neste caso disseram que ele tinha o sangue nas mãos, fizeram uma data de acusações, estão a querer usá-lo como bode expiatório, no fundo, para tentar legitimar o facto destes pais terem sido negligentes, porque até certa instância devem ter sido, porque as crianças andaram nas redes sociais à vontade, a consumir conteúdos impróprios, e os pais nessa altura deviam ter moderado essa situação e não o fizeram. Portanto, eu também acredito que seja uma dor incalculável para estes pais. Para um pai ver perder um filho é horrível, claramente uma situação péssima, mas eu também acho que eles estão a extrapolar o ódio e a raiva e a revolta que eles sentem com a perda dos filhos ou o mal que aconteceu aos filhos, e estão basicamente a canalizá-lo todo em direção ao Mark Zuckerberg, que eu não acho, sinceramente, que nesta situação em particular tenha assim tanta responsabilidade quanto isso. Mesmo assim, ele voltou-se para trás, pediu desculpa às famílias. Eu vou-vos mostrar aqui um momento que eu acho que ele nem devia ter que o fazer, sinceramente, mas aqui está. Would you like to do so now? Well, they're here, you're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I'm sorry for everything that you've all been through. It's terrible, and no one should have to go through the things that your families have suffered. And this is why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things. Pronto, o que ele diz é que basicamente eles estão a investir nesta tecnologia e, de facto, fazendo uma breve a investigação, percebe-se imediatamente que realmente a Meta está a ser pioneira na indústria das redes sociais para tentar travar constantemente este tipo de conteúdo. Portanto, em última instância, as pessoas realmente responsáveis por isto acontecer são as pessoas que publicam essas fotografias, as pessoas que publicam esse conteúdo. Essas pessoas é que devem ser criminalizadas e essas pessoas é que devem ser responsáveis. Eu também não sei em que contexto é que estas pessoas, infelizmente perderam a vida. Gostava de perceber o contexto, porque se realmente foi por nudez exposta nas redes sociais, ou seja, alguém publicar uma imagem de uma destas pessoas nua, a pessoa que a publica é que tem que ser criminalizada. Essa pessoa é que tem que ser responsável. Portanto, nunca há rede social que de facto até combate essas publicações. Um pouco mais à frente aconteceu outra situação agora há poucos dias com o Ted Cruz, que é basicamente um senador dos Estados Unidos da América, que também é conhecido já se ter candidatado às eleições americanas e é republicano, no fundo. São os republicanos que estão a fazer barulho em relação a isto. Há muita malta que está a dizer que oxalá a malta que faz as armas seja interrogada, ou que as vende neste caso, seja interrogada com tanto afinco como estão a ser os CEOs das redes sociais. Mas aqui tem um momentinho do Ted Cruz basicamente a confrontar o Mark Zuckerberg com uma situação, e esta aqui aqui já estou meio de pé atrás, já vos vou explicar porquê. To individuals who were searching for child abuse material. These results may contain images of child sexual abuse. And then you gave users two choices. Get resources
or see results anyway. Mr. Zuckerberg, what the hell were you thinking? All right, Senator. The basic science behind that is that when people are searching for something that is problematic, it's often helpful to, rather than just blocking it, to help direct them towards something that that could be helpful for getting them to get help. In what, And we I also- understand get resources. In what sane universe is there a link for see results anyway? Well, because we might be wrong. We try to trigger this warning, or we tried to. Pronto, e ele explica, é assim, aqui, pronto, claramente esta imagem é um bocado, lá está, é chocante ver isto, claro que sim. Claro que as pessoas que procuram por este tipo de conteúdo não devem ver os resultados de qualquer das formas. No entanto, é aquilo que o Mark Zuckerberg diz, que é, há muitas vezes em que a própria Meta se engana a classificar este tipo de conteúdo, ok? Portanto, eles mantêm esta opção de poder ver os resultados, porque há resultados que podem estar poorly labeled, neste caso, não estarem identificados como deve de ser. E como eles admitem que o sistema deles não é infalível e pode haver falhas nesse sistema, mantêm uma opção para as pessoas poderem ver na mesma os resultados. Epá, se isso é legítimo, se devia ter mais reservas contra isto, sim, eu acho que sim. No entanto, também não acho correta a forma do Ted Cruz atacar imediatamente isto e utilizar isto, porque eu vejo que há aqui uma estratégia de utilizar este tipo de coisas que se tem muito mais que se lhe diga do que aquilo que está a ser mostrado, para tentar cancelar as redes sociais ao máximo possível. Eu aqui acho que isto claramente é tentar ostracizar. E quando ele lhe faz a pergunta do o que é que você estava a pensar, como se fosse só o Mark Zuckerberg que tomasse decisões na Meta. Claramente ele é o principal responsável, claro que sim, mas até nem nada indica que tenha sido ele o engenheiro por trás desta medida em específico. Epá, é chato, é claro que sim, são situações que devem ser discutidas, mas nunca desta forma, porque não o deixam falar de maneira nenhuma. Ou seja, se vocês forem ver uma coisa que é linear, não só à questão do Mark Zuckerberg, mas às outras pessoas que também testemunharam no Congresso, epá, uma das coisas que é linear é que não os deixam responder às perguntas, estão sempre a cortá-los. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo do Shao Shu, que é basicamente o CEO do TikTok, que foi confrontado com a pergunta se ele estava envolvido de alguma forma com a China. E eu vou-vos mostrar, neste caso está sob juramento, eu vou-vos mostrar as respostas dele e o momentinho em que isso levou. Are you a citizen of any other? You said today, as you often say, that you live in Singapore. Of what nation are you a citizen? Singapore. Are you a citizen of any other nation? No, Senator. Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation in asking- Singapore. No, I did not. Do you have a Singaporean passport? Yes, and I served my military for two and a half years in Do you Singapore. have any other passports from any other nations? No, Senator. Your wife is an American citizen. Your children are American citizens. That's correct. Have you ever applied for American citizenship? No, not yet. Okay. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party? No, Senator. Again, I'm Okay. Singaporean. Ou seja, epá, isto parece que estamos a ouvir uma conversa de malucos, no fundo. Que é o homem farto de dizer que nasceu na Singapura e que a nacionalidade dele é, neste caso, pertencente à Singapura, e continua-lhe a perguntar se ele tem algum envolvimento. Epá, eu percebo que tenha que se chegar ao fundo destas questões, claro, e que se tem que desmistificar estas situações, mas realmente, epá, se poderá haver algum envolvimento com o governo chinês e o TikTok, talvez. Agora, eu não percebo como é que se vai sequer chegar ao fundo dessa questão a interrogar o CEO desta forma. Pá, é só simplesmente absurdo, na minha visão. E, portanto, isto é um dos problemas que neste momento está a acontecer no Senado dos Estados Unidos, é que estão a ser dominados por perguntas que são ineficazes e que não chegam a conclusão absolutamente nenhuma. Pá, eu acho isto tudo completamente ridículo, e esta polémica é completamente ridícula, mas mais uma vez é uma polémica dos Estados Unidos e não do resto do mundo, claramente. Portanto, é deixar ver o que é que acontece e que desenvolvimento é que isto poderá ter e que consequências é que terá para as próprias redes sociais. O que é certo é que o Congresso dos Estados Unidos está a tentar passar legislação para combater e para obrigar, neste caso, as redes sociais a continuarem a tomar ação contra estes conteúdos impróprios. Vamos ver no que é que isso vai dar. Essa legislação parece-me correta. Esta forma de abordagem e de ostracizar os CEOs das empresas, sinceramente não me parece correto. Responsabilizá-los por morte de pessoas,
pá, diretamente, acho perigoso na minha visão. Mas pronto, mas é o que é. Obrigadíssimo por ver o vídeo de hoje, malta. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem like. Comentem o que quiserem sobre isto. E vemo-nos no próximo. Beijinhos, malta. Tchau, tchau.